O touro da B3 foi proibido e retirado da sua posição em frente à Bolsa de Valores de São Paulo por decisão da Prefeitura. Este é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos apresentar vários argumentos, passar pela taxa de desemprego e inflação ao longo do período, entender de que forma a opinião pública influenciou essa decisão. No final, queremos saber se você concorda ou discorda dessa atitude. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças, canal criado para ajudar você a entender o cenário econômico, a entender a lidar com o mercado. Se você gostar do nosso conteúdo, fica o convite, clica, compartilha, se inscreva, tá? É um prazer estar com você. Vamos lá? O objetivo principal do nosso vídeo surgiu quando nós assistimos a esta notícia, publicada aqui pela CNN Brasil, que o touro da B3 é removido após determinação da Prefeitura de São Paulo. Vamos entender. A escultura do touro de ouro, que ocupou a frente do prédio da Bolsa de Valores desde o dia 16, foi removida na noite de terça-feira, 23, no centro de São Paulo. A retirada foi feita após determinação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, órgão ligado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento de São Paulo. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o touro embalado em sacos de plástico e sendo levantado por um guindaste de caminhão. Além da ordem de remoção, os integrantes da CPPU também decidiram que a escultura não tem licença para estar no local e que possui caráter publicitário. Por isso, a B3 receberá multa por infringir os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa, que decidem a respeito das infrações e penalidades. Olha, nós temos que falar sobre isso, né? É um tema polêmico. Nós vamos aqui trazer vários pontos para você sobre isso aí. Tá? A polêmica do touro de ouro, tá? Foi inaugurado dia 16 de novembro. A versão brasileira do touro de ouro foi inspirada na estátua Charging Bull, que está em Wall Street, uma rua de Nova York, que concentra as principais bolsas de valores dos Estados Unidos. O símbolo do touro se refere a um termo utilizado para tratar a situação na qual o mercado está em alta. Aí vamos ver aqui algumas outras notícias. A B3 inaugurou a escultura do touro de ouro no centro de São Paulo, tá? Resultado da parceria com o economista e apresentador Pablo Spaia, o artista plástico Rafael Brancatelli, né? Foi ele que concebeu e produziu essa obra, e tinha um potencial para ser um atrativo turístico, né, na cidade de São Paulo, mais um dos atrativos turísticos, como é em vários países do mundo, tá bom? Vai falando aqui sobre a estátua. Aqui, ó, o touro de Wall Street já foi devolvido, desafiado e colocado à venda. Foi essa história. Você pode procurar mais na internet sobre o touro original de Wall Street. Aqui tem uma notícia que fala, né, ele foi sobre o touro americano. O touro foi esculpido pelo artista italiano Arturo de Modica, né, inspirado na escultura O Touro e o Urso, instalada em 1985 em frente à Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, para a celebração do aniversário de 400 anos do principal mercado da Europa. Este aqui é o touro de Wall Street. Tá? A escultura de bronze conhecida como Touro de Wall Street, em Manhattan, na cidade de Nova York. Tá? É um ponto turístico, né? Pessoas passam lá, tocam o chifre do touro, testículo do touro, como quem vai ter, com a expectativa de ter sorte no mercado. Aí trazemos aqui outras imagens. Touro dourado da B3, né? A polêmica do touro de ouro da B3. O animal serviu de inspiração para outras bolsas ao redor do mundo. Essa notícia está um tanto quanto deturpada, tá? O nosso touro foi colocado agora dia 16 de novembro. E, na verdade, existem há muito mais tempo em outras localidades do mundo. Nós vamos ver aqui touros espalhados pelo mundo inteiro. Em Nova York temos aqui o touro de Wall Street, tá bom? Temos também o touro de Frankfurt, tá? O touro e o urso em Frankfurt. Na Alemanha. Em Shenzhen temos esse touro aqui, uma imagem imponente de um touro em Shenzhen. Tá? China. Temos outro em Xangai, muito parecido com o touro de Wall Street.
é Amsterdã, tá bom? Em Mumbai, Touro de Mumbai, também em Hong Kong. Nós temos em todos os países, a maioria dos países onde tem mercados pujantes, financeiros pujantes, temos as homenagens ao touro e ao urso, ou ao touro, como uma forma de estimular, né, os mercados financeiros, uma homenagem ao mercado financeiro, o reconhecimento àqueles que dedicam suas vidas a criar oportunidades de mercado, tá bom? Nós entendemos que a livre iniciativa é a força motora da economia dos países. Então, e somos contra, né, qualquer forma de proibição do governo. É lógico que o governo tem que normatizar, né, ou seja, estabelecer normas para os relacionamentos. Isso é uma tarefa, sobretudo, do legislativo, regulado pelo judiciário, executa as leis, né, executa o cumprimento das leis. Vou trazer para vocês aqui um breve trecho daquela reunião famosa em que o Bolsonaro afirma para os seus ministros que é preciso garantir as liberdades individuais. Vamos ver. Publicado no YouTube da Jovem Pan. As questões de... por quê? Espera aí. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Ficar humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. O objetivo desse trecho é mostrar que nós temos um presidente que defende as liberdades individuais, tá? Que defende a liberdade do povo ir e vir no meio da crise da pandemia do Covid, povo trancado dentro de casa, sem poder trabalhar e sustentar suas famílias. Ele estava dizendo o seguinte: nós temos que apresentar a posição do governo que o povo precisa trabalhar, criar medidas sanitárias que protejam a contaminação, contra a contaminação, mas que permita ao povo trabalhar. É verdade. E o povo trabalha de que maneira? Existem 4 formas de você participar do mercado. Você pode ser dono de uma empresa, você pode ser empregado de uma empresa, você pode ser funcionário público, tá? Vai ser empregado, né? Você pode ser autônomo, você ter uma atividade profissional que te permita, por conta própria, desenvolver sua atividade, ou você vai trabalhar como investidor no mercado financeiro. Não existe outra colocação. Então, eu acho errado as pessoas que se colocam contra o mercado financeiro, contra os empresários que criam empregos, vão lá e fazem manifestações contra um touro, porque ele enaltece o mercado financeiro. E de onde vão vir os seus empregos? Vocês que estão questionando e estão se manifestando, né? Culminando aí com esse ato que, no meu ponto de vista, foi desproporcional em proibir, né, a exposição dessa estátua. Mas vamos a seguir. Temos hoje um cenário econômico, né, visto aqui no Banco Central, em que a inflação está atingindo 10,67 nos últimos 12 meses e a Selic 7,75. Vemos claramente que há um descompasso. Tá? A Selic, historicamente, deve trabalhar acima da inflação, oferecendo um prêmio àqueles que investem, né, em renda fixa, né, ou que investem o seu dinheiro confiando, né, nos juros pagos por ativos de renda fixa que sustentam a economia, que sustentam o mercado. Bom, vemos aqui também que as taxas de juros ao mercado têm explodido. Vamos pegar aqui o consignado, tá? O crédito consignado privado, que é o mais comum. Vamos já assistir taxas altíssimas, 14% ao mês, tá? A mais barata ao ano, né? A mais cara, 68% ao mês no consignado, tá? Ou seja, o cidadão precisa de um crédito emergencial, ele não consegue uma taxa mais barata do que 14% ao mês, mais alto do que a inflação. Okay? Aqui temos um histórico, né,
entre Selic, IPCA e dólar, muito interessante, né? Então a Selic nominal, ela vem aqui em preto, né? E o IPCA, né? Sempre aqui em vermelho, sempre abaixo da Selic. E observamos que aqui em 2020 houve uma inversão, né? O IPCA disparou e a Selic está vindo atrás, mas não consegue mais passar para cima da inflação. Isso é um problema, tá? É um descompasso grave, tá? Olhando mais aqui em um zoom aqui, somente no período 2019, 2020 e 2021, observamos exatamente entre maio e setembro de 2020, quando a inflação disparou ao atingirmos patamares muito baixos aqui, tá? De Selic, tá? Muito interessante este gráfico. Você pode fazer várias análises a partir aqui desses dados, tá? Muito interessante também a comparação com o dólar, etc. Nós temos aqui, né, várias cotações na tabela, permite a formatação daqueles gráficos. Voltando aqui para 2000 e o início aqui desse gráfico em ano 2000, né, nós tínhamos a inflação de 19%, né, e nós temos aqui, como é aqui, Selic e IPCA. A Selic estava em 19% em janeiro de 2000, com a inflação em 8%. Olha só, a Selic era mais do que o dobro, né, da inflação. Era um prêmio de risco tão grande para você deixar o seu dinheiro preso no investimento de longo prazo, né, que pagava 2 vezes a inflação. Isso fazia com que a inflação se mantivesse em patamares baixos. Quando você atua de forma contrária, colocando a taxa Selic abaixo, né, dos patamares de inflação, ela vai disparar, né? Então você não tem estímulo nenhum para fazer investimentos em renda fixa. Aí nós tivemos nesse momento também uma alta na Bolsa, e agora está difícil de frear a inflação, índices disparando, né? Consequentemente, o que nós vemos é que o salário mínimo perde poder de compra, tá? Nós tínhamos aqui no início dessa tabela, poder de compra do salário mínimo, né, era insuficiente para sustentar em 94 o cidadão, né? Tínhamos um salário mínimo de R$70 e a cesta básica presumida necessária para uma família seria de R$728, mais de 10 vezes o valor do salário mínimo. Aqui nos anos 2000, né, era de R$151 o salário mínimo e o necessário para sustentar a família R$1.000, segundo o DIEESE, tá? Então, mais ou menos 8 vezes o valor. Aqui nos anos 2010, era R$510 o salário mínimo e R$2.200 era o necessário para sustentar a família, 4 vezes o salário mínimo, mais ou menos. E hoje em dia, nós temos aqui nos anos 2020, 2021, salário de R$1.100 para R$5.800 necessários para sustentar uma família, supostamente aqui pelo DIEESE. Então, nós temos aqui 5 vezes e meia, mais ou menos, 5 vezes o valor do salário mínimo. O salário mínimo está perdendo o valor de compra, tá? Devido ao efeito da inflação. E também temos o desemprego. Mas para entendermos o desemprego, nós temos que entender como é que ele é medido, né? Temos a população total do Brasil, né? E dentro desse conceito de população total, temos aqueles que têm menos de 14 anos, estão fora do mercado de trabalho por idade. Aqueles que estão elegíveis a trabalhar, acima dos 14 anos, alguns compõem a força de trabalho, né? E outros são pessoas fora da força de trabalho, tá? Mas alguns são potenciais e outros por inabilidade, por estarem estudando ou por estarem portadores de alguma limitação, estão fora do potencial de trabalho, tá? Essa é a subutilização da força de trabalho. São os desocupados, aqueles que estão elegíveis a trabalhar, mas estão fora da força de trabalho potencial, né? Os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. Você tem condições de trabalhar 12 horas, 8 horas por dia, mas não consegue porque não há oportunidade, tá? Esse aqui da força de trabalho potencial, aqueles que buscaram, mas não estavam disponíveis, e aqueles que buscaram, mas estavam disponíveis. Então temos muita força de trabalho, né, desocupada, tá certo? Aqui que se mede a subutilização da força de trabalho, tá? Aí, para se medir isso aí, existe a PNAD, né? A PNAD contínua, a pesquisa nacional, né? PNAD contínua, está escrito aqui, ó. Pesquisa nacional de amostra de domicílios contínua, tá? Ela mede, né, pessoas que buscaram
por trabalho que não estão ocupadas. E aqui tem uma outra maneira de se medir isso. É a mesma maneira, só que explicada de outra forma. Tá? Por fim, a gente observa aqui nesse site do IBGE o comportamento, né, de 2012 até 2021, né, das taxas de emprego. Né? Isso aqui mede as séries históricas de desocupação. Então, a desocupação, né, cresceu de 7,9% em 2012 para 13,7% em 2017 e vem trabalhando em patamares decrescentes até 2019, onde atingiu 11%. Recentemente, após Covid, atingiu aí 14,7% e vem decrescendo graças à abertura dos mercados após o lockdown. Tá? Temos aqui o rendimento médio também das famílias, né, que teve um movimento de alta desde 2012, R$ 2.425, atingindo R$ 2.589, caiu até 2016 e aí vem um movimento ascendente, chegando ao máximo de R$ 2.772 em 2020, depois despencou devido à inflação. A inflação é um monstro que corrompe o nosso poder de compra. Tá? Nós podemos ver isso numa tabela que eu preparei para vocês, isso está também disponível, vocês podem estudar melhor essa tabela no gráfico, no vídeo que nós postamos essa semana, tá, em nosso canal. E aqui você tem como ver claramente, né, vou tratar individualmente as tabelas, uma tabela montada somente com a inflação para avaliar o poder de compra do seu salário mínimo, que está em R$ 1.100 em 2021, como ele vai sendo corrompido, né, pela inflação. Então, no primeiro mês de uma medição sequencial mensal, a perda de R$ 9,78, o poder de compra cai aqui para R$ 1.090,22, tá? E assim gradativamente e ao longo de um ano, né, o poder de compra já cai aí em R$ 102, praticamente 10%, né? É o poder de compra diminuindo por efeito da inflação. Em 10 anos, o seu salário mínimo de R$ 1.000 vai ter o poder de comprar apenas R$ 376 se você não fizer nada. Se esse salário mínimo for corrigido com base na Selic, que hoje está em 7,75%, há uma perda menor, tá? Uma vez que a inflação é maior do que a Selic, ela corrompe o seu poder de compra em uma fração maior do que ele é reposto pela Selic. Então nós teremos uma perda de 2,68 ao mês, inicialmente, tá? Então você vai ter uma perda, uma redução no poder de compra, e aí em um ano, seu salário mínimo está conseguindo comprar apenas R$ 1.068, né? De 1.100 ele cai para R$ 1.068, e depois de 10 anos, né, ele tem o poder de comprar apenas R$ 821 em dinheiro de hoje, tá? Então há uma perda gradativa de 74%, ele reduz para 74,65%, né? Há uma perda de 26% no valor de compra. Mas se o seu salário mínimo for corrigido com base em um investimento inteligente de uma meta aí de 15% ao ano, que é o que nós procuramos na nossa carteira de investimentos, do projeto 1 milhão e 10 anos, se você quiser saber mais, vai no nosso canal, clica lá, procura por carteira de investimentos, tem uma playlist só para isso. Se a correção do salário mínimo for com base acima da inflação, tá, de 15%, você tem um poder de compra crescente. Então, no primeiro mês você já ganha R$ 3,97 e assim por diante. Quando você chega no final de um ano, você tem um acréscimo, né, seu poder de compra aí de R$ 38, aí no final de 10 anos, né, você tem o seu salário comprando R$ 1.679, ou seja, R$ 579 a mais do que é hoje, tá? Um ganho de 150 passa a valer 152,7% em relação ao... Essa visão é interessante porque você percebe aqui claramente, né, que a inflação ela precisa ser corrigida. O governo precisa ter mecanismos para diminuir o impacto da inflação no salário do cidadão e garantir a manutenção do poder de compra, tá bom? Então essa é a visão e por isso nós observamos, né, essa reação do povo contra o capitalismo, contra o símbolo, né, do mercado financeiro, mas não percebe que incentivando o mercado, incentivando a criação de empregos,
a vida vai melhorar para a população. Nesse aspecto, eu apoio plenamente, né, a posição do nosso governo. Bom, então aqui está um gráfico para encerrar do Invest.com, trazendo a variação, né, do desemprego, as taxas de desemprego no Brasil, que vieram caindo gradativamente ao longo do tempo. E aqui tinha um dado real em 2014 de 4,9% e a partir de 2016 explodiu, sobretudo agora, período de pandemia, atingindo 14,6% e no final agora vem caindo para 13,2%. Tá bom? Assim a gente encerra com essa reflexão. Está no texto, na capa do nosso vídeo. Essa atitude da prefeitura de proibir, né, uma estátua em homenagem ao setor de investimento, do mercado financeiro, é uma atitude de preservação, de disciplina da propaganda, ou é uma atitude autoritária, né, que visa inibir, né, a livre iniciativa, ou coibir a livre iniciativa dos mercados no Brasil? Põe aqui o seu comentário, né, o que você acha disso e como você gostaria que fosse a vida no Brasil. Nós temos que lutar pelas liberdades individuais, que estão garantidas em Constituição. Esse é o meu ponto de vista. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Se você curtiu, deixe o seu like e compartilhe. Grande abraço, até o próximo vídeo, irmão. Fica com Deus.